Bom, enquanto liga aqui, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Bianca, é um prazer estar aqui moderando essa sessão. Eu ontem já tive a chance de assistir aos vídeos, né, das apresentações. Ah, os trabalhos estão muito interessantes, então achei os temas muito apropriados para agora. Então, eu já queria parabenizar a todos vocês, autores, pela escolha dos temas, pela forma como vocês desenvolveram os trabalhos de vocês. Eu sou apaixonada por comportamento do consumidor, já sou professora pesquisadora há mais de 20 anos e comecei bem novinha, tá, gente? Não que eu seja velha. Mas, assim, comportamento do consumidor, marketing em geral, mas comportamento do consumidor dentro da área de marketing é, sem dúvida, a minha grande paixão. Assim, eu tenho um carinho muito especial. Então, foi muito gostoso já entrar um pouquinho, né, no clima das pesquisas de vocês. Então, parabéns já de antemão. Gostei bastante e estou bem ansiosa para ver agora a apresentação. Eu não sei se vocês vão, pelas instruções que a gente recebeu, vocês podem fazer tanto a apresentação dos vídeos que vocês postaram, ou vocês podem apresentar agora de uma outra forma. Então, vocês podem escolher se vocês vão querer apresentar ao vivo ou se vocês vão querer usar o vídeo de vocês, tá? Para fazer a apresentação. Então, assim, se for usar os vídeos, eu vi que a maioria está dentro, muito próximo de 8 minutos, alguns têm quase 7, então estão dentro do tempo que, que é estipulado. E aí eu sei que vocês já devem saber, mas só para a gente não. Peraí, deixa eu acessar a sala aqui. Só para a gente não perder, né, as instruções, relembrar. São 8 minutos, então, para a apresentação, e depois tem mais em torno de 8 minutos. Como a gente tem 4 trabalhos, se passar um pouquinho, não tem problema, a gente vai ter tempo para isso. Para perguntas, para tirar dúvidas, para, enfim, ter aquela interação gostosa que sempre tem nos congressos. Então, eu acho que as informações principais são essas. Maraim, você quer colocar alguma coisa? Acho que seria legal você Oi, se professora. apresentar e Tudo bem, pessoal? Meu nome é Marai e hoje eu vou ajudar vocês com a sessão. Professora, são essas mesmas as instruções: 8 minutos por apresentação e 8 minutos para discussão, mas como a gente está com 4 trabalhos só, tudo bem passar um pouquinho desse tempo estipulado. E assim, a minha sugestão é que o compartilhamento dos vídeos, por eles estar bem cronometrados, ele acaba economizando tempo para discussão. Então, também fica a critério de vocês, se vocês se sentem mais confortável com o vídeo, apresentar ao vivo. E é isso. E admitir que eu também fiquei muito feliz com essa sessão. Eu também sou completamente apaixonada pela área do comportamento do consumidor. Eu também assisti ontem os casos. Um em específico me chamou muita atenção, porque eu sou muito fã da Taylor Swift. Então, assim, foi muito bom, foi muito gostoso de ler todos os trabalhos. Os de intenção de compra também é uma área, é um construto que tem o meu coração, assim também. Então foi muito gostoso de ler os trabalhos de vocês. Parabéns. joia. Obrigada, Maraim. Então, vamos começar. O meu agora resolveu atualizar o Zoom aqui. Então, vamos começar pelo celular mesmo, e assim que o negócio andar aqui, eu migro, tá bom? Alguém tem preferência para começar ou vocês querem que eu escolha? Soraya, você quer começar? Soraya, Lizzie, quer começar? Se ninguém se incomodar, eu posso começar. Joia. Então, Lizzie pode começar. Tá.
Eu irei compartilhar o vídeo, tá bom? Só um minutinho. Ótimo. Pensei que era eu, graças a Deus. Não, sou eu. Eu tô aqui pra acompanhar vocês. Só um minuto, tá bom? Peço desculpas lá de antemão pela minha voz, porque eu achei um pouco baixo, mas eu vou esclarecer algumas dúvidas, né, depois, então não vai ter problema. Vou apresentar a pesquisa que realizei juntamente com os coautores Matheus Ferreira e Elias Júnior. O título do trabalho é Humor em campanha de marketing, influência. Pessoal, todo mundo tá conseguindo ver? Então, sim. Tá. Sim, E o som tá bom? Olá, eu sou Liz Ximenes, Sim. vou apresentar a pesquisa que sim. Tá ótimo, então. Obrigada. realizei juntamente com os coautores. Olá, eu sou Liz Ximenes, vou apresentar a pesquisa que realizei juntamente com os coautores Matheus Ferreira e Elias Júnior. O título do trabalho é Humor em campanha de marketing, influência na intenção de compra e engajamento do consumidor. As atividades publicitárias têm acompanhado mudanças na estratégia de se comunicar com o consumidor, pois se antes a intenção era apenas dar informações de ordem técnica e garantir a segurança de compra, hoje a tendência é aprofundar o relacionamento com o consumidor na atração e manutenção desse contato. A redução da capacidade de retenção da mensagem com o bombardeio de anúncios nas mídias sociais levou as empresas ao desafio de transmitir a mensagem de forma que atraísse o interesse do usuário. E nesse contexto, o uso do humor tem se propagado nos anúncios como um recurso eficaz na retenção de atenção e persuasão. Como problemática de pesquisa, entendemos que, conforme a literatura, o conceito de humor ele sofre influência de vários fatores. Em segundo, a natureza complexa do humor requer ainda um aprofundamento de conceitos dos profissionais para um entendimento melhor de sua aplicação. Existe ainda pouca informação sobre o grau do impacto do uso do humor nos anúncios e no ambiente publicitário, em especial o ambiente digital. E ainda existem resultados conflitantes sobre o real efeito do humor para a marca e para a efetividade da comunicação. Por último, existem lacunas sobre a influência do ambiente digital no engajamento e na intenção de compra utilizando esse tipo de humor. Dessa forma, o objetivo do trabalho é analisar o impacto do humor no engajamento com o anúncio e na intenção de compra no contexto de anúncios em mídias sociais. Utilizamos dois tipos de humor, conforme a taxonomia apresentada, que é o humor incongruente e o humor depreciativo. No referencial teórico, podemos entender que o uso do humor em anúncios baseia-se na teoria da incongruência e na teoria da depreciação. A teoria da incongruência defende que o riso decorre da identificação de um evento inesperado, dúbio, causador de surpresa. Existe, nesse caso, uma violação de padrão, que não é esperada pelo receptor da mensagem, mas que no final gera um final feliz, uma mensagem feliz. A teoria da depreciação, por sua vez, evoca a crítica de um indivíduo sobre outro, ou sobre grupos, causando em quem transmite a mensagem uma sensação de superioridade, de satisfação, ao ridicularizar a pessoa ou a situação.
A relação entre o uso do humor e a intenção de compra foi objeto de estudo de muitos pesquisadores cujos trabalhos sugerem efeitos positivos entre o humor incongruente e a intenção de compra. Já outros autores sugerem que o humor depreciativo chama mais atenção pela sua capacidade de exigir que o consumidor use suas habilidades em lidar com a sátira, com o trocadilho e com a crítica mais profunda de um indivíduo, grupo ou situação. O engajamento, por sua vez, propõe uma ideia de relacionamento com a marca, o que pode ser sugestionado pelos atributos criativos e, de certa forma, libertadores que o humor, tanto incongruente como depreciativo, pode causar na transmissão da mensagem. Considerando a revisão de literatura e as evidências apresentadas, foram desenvolvidas as seguintes hipóteses. O anúncio contendo humor incongruente impacta positivamente na intenção de compra e engajamento, e o anúncio contendo humor depreciativo impacta positivamente na intenção de compra e no engajamento. Como método de trabalho, a pesquisa buscou aferir o impacto do humor em anúncios, como já foi dito, na intenção de compra e engajamento, e possui abordagem quantitativa, usando o teste de não paramétrico de Kruskal-Wallis, aplicado ao uso de variáveis ordinais, trabalhando com 3 ou mais amostras independentes e comparando os grupos pela sua mediana. A pesquisa contou com 187 respondentes que receberam anúncios fictícios de sabonete líquido e café, sendo que cada produto gerou 3 anúncios diferentes, um com humor depreciativo, um com humor incongruente e outro sem uso do humor. Teve como variável independente os tipos de humor apresentados e variável dependente intenção de compra e engajamento. Como construtos usados para conceituar a intenção de compra e engajamento, foram usadas as definições de Petrol e Rossi para intenção de compra e a Cassou e Sérvia para engajamento. O modelo aplicado teve suas especificações validadas, como, por exemplo, não houve valores omissos nos questionários, não foi constatada distribuição normal nos dados, que justifica o uso do teste Kruskal-Wallis. A distância Mahalanobis foi garantida com o valor em até 13, sendo considerado um valor aceitável para uma análise com 2 variáveis. A correlação das variáveis dependentes atingiram um valor aceitável de até 0,90 para cada construto. E, por fim, o alfa de Croma garantiu a confiabilidade do instrumento de pesquisa com o valor acima de 0,70. Como resultado do teste, identificamos que para a variável dependente de intenção de compra, com P menor que 0,05, foi indicado que os dados informaram diferença para a intenção de compra entre os anúncios apresentados, rejeitando assim a hipótese nula de que não existe diferença. Para identificar em qual grupo de anúncio houve essa diferença, foi feito um teste de POC, cujo resultado identificou que houve diferença significante entre anúncios depreciativos incongruentes e anúncios incongruentes e anúncios sem humor. Para engajamento, a partir dos resultados das médias, existe sim efeito significativo com a mudança dos anúncios. O teste pós-hoc, mais uma vez, identificou que houve mudança de engajamento entre anúncios depreciativos e anúncios incongruentes e anúncios sem humor. Não houve diferença de resposta entre humor depreciativo e sem humor. O gráfico de engajamento e intenção de compra mostra que podemos aferir que o humor incongruente funcionou melhor que as demais condições, e embora não tenha sido constatada diferença de média entre anúncios sem humor e anúncios com humor depreciativo, e diferente do que foi indicado na literatura, o anúncio com humor depreciativo gerou menor intenção de compra e engajamento do que anúncios sem humor. Como resultado das hipóteses, podemos dizer que foi confirmado que o humor incongruente ele impacta positivamente na intenção de compra e no engajamento, ao passo que o humor depreciativo não podemos confirmar que houve esse impacto positivo, De certa forma foi negativo, inclusive em comparação com os anúncios sem humor. Os achados sobre intenção de compra informam que o humor realmente incongruente ele se sobressai aos anúncios com humor,
né? Essa informação de aproximação da mensagem através do contraditório, da confusão entre real e irreal, do elemento surpresa, do uso dos visuais gráficos, do uso de elementos contrastantes entre si, eles fornecem mecanismos cognitivos que propõem uma aceitação melhor da mensagem e dão maior relevância à transmissão do que o consumidor deseja receber, tanto para a intenção de compra como para o engajamento, que veremos aqui no próximo slide. Então, o consumidor se sente mais tendencioso a engajar com anúncios que têm um humor incongruente, né, humor engraçado, no sentido leve, com relação aos anúncios do tipo depreciativo ou até mesmo os anúncios sem humor. Esses anúncios eles dão leveza, dão flexibilidade e eles são realmente melhor avaliados do que os outros tipos de anúncios. Então, como considerações finais, podemos dizer que o humor incongruente é mais efetivo do que todos os tipos de humor, né? Eles apoiam a literatura de que identifica-se certas emoções negativas geradas por tipos específicos de humor. Né? O humor ele tem um papel importante na construção do relacionamento com a marca, porém, só a presença dele não assegura o sucesso de uma campanha. Seu grau de efetividade e adequação ele se mostra controverso na credibilidade quando impactado pela apropriação de elementos como sexismo, agressividade, etnia, gênero. Essas questões comprometem a comunicação e a transmissão da mensagem. Obrigada. Joia, muito bom. Então, agora nós podemos começar a sessão de perguntas. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta, fazer algum comentário? Eu vou deixar os meus para o final. Oi, gente, vocês estão aqui comigo ainda? Bom, então eu vou começar com as perguntas. Vai? Vocês estão um pouco tímidas. Depois, para eu entrar pelo computador, eu vou precisar sair. Então, vamos fazer essa rodada e aí eu, eu depois saio e entro pelo computador. É, a ideia da utilização do humor já é algo assim bem interessante, né? Eu gostei que vocês tiveram essa sacada de trabalhar e ver a questão diferente com relação ao engajamento e a intenção de compra. Então, uma coisa que eu queria saber de vocês é o seguinte, né? Ah, pelo que vocês pesquisaram, existe alguma relação com a questão da faixa etária? Vocês chegaram a fazer algum tipo de levantamento de visão da faixa etária para saber se o engajamento ele é diferente, proporcional à faixa etária, ou vocês não se preocuparam com isso? Seria a minha primeira curiosidade aí com relação ao trabalho de vocês. Bom, existe sim diferença. Os trabalhos que a gente levantou para poder embasar a pesquisa, eles tiveram muitos resultados diferenciados por conta justamente do público. Então, alguns trabalhos focaram só nas mulheres, aí o resultado era determinado resultado, né? Outros trabalhos focaram somente no público jovem, aí já tinha um outro resultado. Então, quando a gente construiu a pesquisa, a revisão de literatura, e ela começou a ser ramificada em determinado ponto, foi quando a gente teve esse interesse de
estudar mais a fundo no público digital, porque até então os trabalhos estavam sendo feitos é, do modo tradicional, né? Vendo propaganda na TV, vendo em alguma revista. E aí a gente quis juntar a questão tecnológica com a identificação desse público. E já te dando informação sobre a pesquisa, né, entrando um pouco na pesquisa, o interessante é que em alguns trabalhos, só um parênteses, em alguns trabalhos, o humor depreciativo que a gente vê no trabalho, que ele não garantiu intenção de compra nem engajamento, ele fluiu bem para o público masculino. E também fluiu bem para alguns produtos, o que a gente ramificou isso em outro trabalho, porque essa parte da pesquisa eu fiz, ela é mais ampla, né? Que eu não podia colocar toda a extensão do trabalho né, no seminário, mas infelizmente fiquei picotando o trabalho com muita dor, que eu queria botar ele todo. Mas existe diferença entre público, existe diferença entre faixa etária, existe diferença entre tipo de produto, né? Existem produtos de baixo envolvimento, alto envolvimento. Então, assim, não se existe humor. Por exemplo, quando você vai comprar um bem útil, um bem que vai resolver um problema, uma geladeira, por exemplo, você não o humor para esse tipo de produto, ele talvez não funcione tão bem quanto você fazer um anúncio de humor para um produto. É, que lhe causa prazer, como um doce, um chocolate. Então, existe essa diferença. Na minha pesquisa, a gente quis abranger o maior público possível, né? Eu falo aqui de Fortaleza. Então, a gente não quis fechar aqui no público de Fortaleza, porque nós somos, vamos dizer assim, muito piadista. Então, tudo a gente gosta, né? Tudo a gente acha engraçado, tudo a gente faz piada, a gente ri da cara dos outros, faz hora, né? E da desgraça alheia, né? Então, a gente quis abranger de forma nacional a pesquisa, e o interessante é que a maioria do público foi feminino, né? Na casa dos 35 para cima, com certo nível de instrução, e houve essa resposta, né, de que o humor incongruente ele funcionou melhor, né, ele deu mais leveza ao anúncio do que o humor, do que o humor depreciativo. E eu faço uma ressalva aqui que engraçado, é interessante que o humor depreciativo ele nasceu primeiro do que o humor incongruente, né? Esse negócio de criticar, fazer crítica a um momento, a uma situação, a um grupo de pessoas, ele nasceu primeiro do que o incongruente, embora que eles tenham alguns elementos em comum, mas ele nasceu primeiro. Ele cresceu durante um tempo e depois ele decaiu. Então, por um tempo, ele teve o seu momento de fama, vamos dizer assim, né? Mas depois ele deu uma queda. E nesse percurso, né, na resposta ao meu trabalho, o público feminino, ele dá esse norte para que as decisões estratégicas, né, de marketing, elas sejam, se forem vinculadas ao público feminino, eles têm que ajustar, né, essa questão, a linguagem, ao modo de pensar, a própria imagem, né? Então, isso tudo fez muita diferença. Não sei se eu te respondi. Perfeito, legal. Até você foi além, que seria uma outra dúvida se tinha diferença de gênero. Porque eu imaginei, né, como eu convivo aqui, tenho meu marido, mais dois filhos adolescentes, eu vejo que eles gostam de uma coisa, né, às vezes solta Pesada. alguma coisa pesada, assim, tanto entre eles, entre os amigos, eu estou sempre rodeada, eu falo que o meu universo é muito masculino, né, estou rodeada de homens. E eles curtem essa coisa mais pesada, mais agressiva. Então, eu ia até perguntar se tinha diferença nessa questão de gênero, né? E você já até respondeu, o que eu achei muito interessante. Então, a pesquisa é algo maior, você só fez um recorte para cá, que geralmente é o que a gente faz, né? Mas vocês têm outros dados, muito legal. Alguém tem mais alguma dúvida, curiosidade? Gente, isso aqui, o legal do congresso é essa interação. Então, Oi, pessoal. Eu tenho. joia. Eu ia fazer essa mesma pergunta sobre o gênero, mas você já respondeu. É, mas a minha dúvida estava mais voltada, não sei se vocês chegaram a explorar essa parte, né? Mas talvez fique até como uma provocação. Como esse excesso, talvez, de humor, será que ele não influencia de forma negativa? É, tem alguma influência na percepção de credibilidade da empresa para o consumidor?
Tem. Alguns estudos indicam que o humor ele só entra, né? Ele é feito de forma cognitiva, né? Então ele só entra no positivo, né? Vamos dizer assim, quando alguns estudos, não são todos, só entram nesse circuito, tá, vamos dizer, do sucesso da campanha, quando o produto é conhecido pelo consumidor. O consumidor, se ele não conhece aquela marca, ele não se identifica com aquele movimento, né? Com aquela intrusão, né? Porque, de qualquer forma, vamos dizer, eu não sei se eu deixei bem claro assim, é porque eu deveria ter colocado imagens, né? Não deu para colocar. Mas só para você se situar do que significaria um humor incongruente e um humor depreciativo. Acho interessante dizer. Vou dar um exemplo. Até no meu trabalho foi esse exemplo. Os anúncios a gente que criou, né? Foram fictícios, mas foram de empresas conhecidas, né? Justamente por conta dessa informação que a gente teve, né? Que se aceita melhor quando um produto é familiar. E vou dar um exemplo de humor incongruente. O humor incongruente é do trabalho que a gente fez, né? Fizemos a propaganda de um sabonete líquido, de marca conhecida. E aí o claim dele era que é o produto da natureza, né? Que é um produto, sabonete natural e tal. E aí a imagem é de todo mundo na floresta, os animais na floresta, né? Natureza, e um animal tomando com sabonete, sim, uma banheira, uma girafa, né? O que é a incongruência aí? Né? Não existe essa situação de uma girafa tomar banho, né? De banheira com sabonete, né? Esse desfocar da realidade, né? Então, esse contraste, essa surpresa foi que deu maior destaque ao trabalho. E aí eu vou dar um exemplo do depreciativo ou de superioridade, né? Os dois nomes servem. Vou dar outro exemplo do café, né? A imagem foi a frase, né? Tem uma canequinha de café, já com a logo da marca, e aí a frase diz assim: quando é muito cedo para o Rivotril, né? Querem dizer que se você não se sustenta com Rivotril, porque não pode, tome aqui o café que resolve do mesmo jeito, né? E esse foi o que foi, ele, inclusive, esse tipo de mensagem, ele conseguiu ser menos atrativo do que o humor tradicional. O humor tradicional que eu digo não é o humor tradicional, é o anúncio tradicional, né? Porque aí fizemos 9 anúncios, né? 3 para cada tipo de humor incongruente, humor depreciativo e sem humor nenhum tradicional para cada produto. Então foram 9. E não esqueci a tua pergunta, não sei se eu já respondi, que eu falo tanto. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondi assim, eu tava mais pra aquela parte da credibilidade, mas aí já tem aquela Credibilidade, lá. relação com o consumidor se sentir, conhecer a marca, né? Isso. Os construtos de intenção de compra e engajamento, eles tiveram como elementos a credibilidade da marca, né? A gente, naqueles autores que eu fiz a referência, ele colocou algumas instruções sobre credibilidade, e a gente abordou isso também. Muito obrigada. Obrigada pela Parabéns pelo pergunta. trabalho. Obrigada. Joia, muito obrigada. Alguém mais tem mais alguma pergunta, dúvida, comentário? Oi, bom dia. Eu tenho. Jo- Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Oi, sim? Pronto. No caso, na sua conclusão, você apontou sobre quando os anúncios acabam usando o humor e eles acabam pesando a mão, por exemplo, com piadas sexistas. Houve alguma parcela do grupo de respondentes que se mostrou favorável a esse tipo de anúncio ou vocês não chegaram a se aprofundar sobre? Porque por muito tempo, né, principalmente na década de 90, havia muitos anúncios, né, de cunho mais pesado e tal. Manuele, né? Então, Manuela, foi isso que eu disse no início. Por um tempo, o humor do humor depreciativo, ele ficou muito em alta.
E de uns 10 anos para cá, ele sofreu esse declínio por conta do politicamente correto, né? E essas situações de sexismo, de racismo, elas eram muito presentes em outros anúncios, elas começaram a não existir mais, né? Até a gente até vê, assim, sem nem a gente conhecer muito de anúncio, a gente consegue ver a diferença, né? De, assim, não existe mais, por exemplo, criança sem roupa tomando banho, fazendo propaganda de sabonete, não existe, né? Antigamente tinha um cigarrinho de chocolate, que era um canudinho de chocolate, e as crianças faziam esse movimento de fumo, né? Que era engraçado, mas assim, não existe mais, não pode, né? Meninas, né, seminuas, assim, só de sutiã, assim, essas situações elas não acontecem mais. Então, os fatores culturais, os demográficos e os sociais se juntam, se aglutinam nessa conclusão para que a gente entenda que o humor é fácil a gente ver, é fácil a gente rir, é fácil a gente ver, a gente assistir, mas a gente absorver aquilo é diferente. É, Witt, né, que é um grande teórico disso, da teoria do humor, ele fala da teoria da violação. O que que a gente acha uma coisa engraçada? Como é que a gente consegue achar uma coisa engraçada? Primeiro, a situação tem que ser uma situação de violação, né? Eu falei do caso da girafa tomando banho, ou um macaco com mau cheiro, aí propaganda de desodorante. Tem que ter uma violação, tem que ter uma situação que não faz parte da sua rotina, né? Do normal, vamos dizer assim. Segundo, essa violação tem que ser benigna, então ela não pode lhe atingir. Você ri, mas você não absorve aquilo como a sua prática de vida, né? E em terceiro lugar, as duas acontecem simultaneamente. Então, se você vê uma violação, mas ao mesmo tempo se sente violada, aquilo não foi engraçado. Então, é, é muito profundo, né? Apesar de ser engraçado ver, mas é muito profundo o estudo do humor e é muito frágil, é muito tênue a linha entre o que é efetivamente engraçado e o que entra no subjetivo da pessoa e ele devolve aquilo como uma rejeição. Uma outra informação importante nesse trabalho é que, me fugiu agora, é assim, o excesso de humor, né? Vamos dizer assim. Ah, a coisa achei engraçado, não me violou, até poderia compartilhar, mas aquilo me foi me gerou tanta distração que o anúncio não seguiu o objetivo que ele queria. Qual é o objetivo do anúncio, no caso do meu trabalho? Engajar, compartilhar, comentar, falar. E aí você fica distraído naquela imagem, naquele movimento, naquele vídeo, e você não sai dali. Então, existe uma parte do Instituto do Humor que ele coloca esse risco, né, é, de você não conseguir sair da distração. E isso também é um risco. Porque o tempo de atenção, né, já é outro estudo. O tempo de. Minha cachorra tá acabando com meu sapato aqui, tá ótimo. Existe um outro estudo que fala que o tempo de atenção ao anúncio é de 3 segundos e 5. 3,5 segundos. E o humor entra nisso porque ele só com o humor, vamos dizer assim, de acordo com os estudos, só o humor consegue entrar tão rapidamente na mente da gente para conseguir né, dar essa atenção. Porque hoje a gente consegue até, inclusive, bloquear anúncio, né? Antigamente a gente vê na televisão, tinha que aguentar aquilo ali. Hoje em dia os streams, eles têm a opção de você não ver anúncio, né? A própria internet, você pode passar direto, assim, e existe um volume muito grande de anúncios ao mesmo tempo de produtos similares, e aí o concorrente precisa sair daquele comum para poder chamar a atenção do consumidor frente a uma infinidade de imagens, né? E o humor tem se mostrado importante nesse sentido, né? Eu acho que... Lise, eu vou ter que Oi? te interromper, Pois não. desculpa. Vou ter que te interromper, porque senão a gente vai estourar Pois o não. tempo dos Obrigada, outros. desculpa. Mas olha, muito bom o trabalho. Eu ficaria aqui discutindo várias horas e ouvindo sobre o teu estudo, porque é muito interessante. Então,
Foi muito legal, parabéns. E espero que vocês publiquem outros resultados dessa pesquisa, de vocês. Mas desculpa, eu vou ter que te interromper mesmo. Gente, você tá muito ruim para vocês se eu continuar aqui? Ah, Porque eu não. tô com receio de sair e depois dar alguma coisa e eu não conseguir entrar. Porque para eu entrar pelo computador, eu tenho que sair daqui, que eles falam que eu não posso entrar com o mesmo login nos dois. Então, se estiver tudo bem, a gente permanece aqui pelo celular. Pode ser? Pode ser sim, Ok? professora. A gente está Então, conseguindo tá te bom. ouvir bem certinho. Quem gostaria de Então, apresentar é, alguém? Ou posso escolher? Eu posso ir. Pode ser você? Então tá bom. Obrigada. Maraim, você vai colocar o vídeo? Beleza. Sim, sim. Eu vou colocar em todos os vídeos, tá bom? Olá, eu sou Soraya Soares, doutoranda do PPGA da Universidade Federal de Santa Maria, e irei apresentar o artigo intitulado como Efeitos da familiaridade do risco percebido na relação entre confiança na plataforma e intenção de uso em serviços de economia compartilhada. Esse artigo é oriundo da tese da nossa primeira autora, Natália Pivetta, sob orientação da professora Flávia Luciane Scherer e com contribuição da Maíra Pivetta e do professor Vinícius Zonato. Quando a gente fala da economia compartilhada, desse modelo econômico que se baseia na troca e compartilhamento de bens e serviços, a gente vê que há um aumento expressivo em pesquisas, principalmente na última década, precisamente se referindo a questões de plataformas de tecnologia, pessoas e necessidades. E ao falar de plataformas de tecnologia e indivíduos, consequentemente a gente cai nos demais construtos. A questão de confiança, a questão do risco percebido e da familiaridade, A confiança sendo essencial para esse engajamento das plataformas, o risco percebido podendo inibir o uso das mesmas, tanto em relação à segurança quanto à privacidade, e essa familiaridade com a plataforma fornecendo essa confiança e reduzindo incertezas. Então, com isso, o objetivo do nosso artigo é examinar os efeitos da familiaridade do risco percebido na relação entre confiança na plataforma e intenção de uso dos serviços de economia compartilhada. Aqui, então, vou passar os principais tópicos do referencial teórico, a confiança na plataforma e intenção de uso, e as hipóteses, a familiaridade e o risco percebido, a confiança na plataforma, familiaridade e risco percebido, a familiaridade, risco percebido e intenção de uso, e nosso último tópico do referencial teórico, efeitos mediadores na relação entre confiança na plataforma e intenção de uso, trazendo então os tópicos e também as hipóteses abordadas em cada um dos tópicos. Aqui o nosso modelo investigado na pesquisa, trabalhando os 4 principais construtos: familiaridade, intenção de uso, risco percebido e confiança na plataforma. Sobre a nossa metodologia, então, o levantamento foi realizado com 898 respondentes, consumidores brasileiros acima de 18 anos, que tinham esse conhecimento sobre economia compartilhada. A amostragem ela foi realizada de forma não probabilística por julgamento. Os participantes foram selecionados de várias maneiras, como redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, grupos de relacionamento de pesquisadores. A pesquisa, a coleta em si, ela aconteceu durante agosto de 2022 a janeiro de 2023,
por meio, então, de um questionário auto-administrado hospedado na plataforma Google Forms. O instrumento ele foi passado pelo Comitê de Ética, foi aprovado, e ele é composto, então, como eu falei, pela confiança na plataforma, intenção de uso, familiaridade e risco percebido. E aqui nós apresentamos os principais autores que embasaram, então, cada construto na escala. As escalas também elas foram compostas por 12, 8, 4 e 5 questões, com o uso de uma escala Likert de 5 pontos, indo de discordo totalmente a concordo totalmente. Se referindo às técnicas, então, empregou-se as técnicas de estatística univariada, utilizando o modelo de equações estruturais, rodada dentro do software Smart PLS, versão 13, tudo seguindo ali os parâmetros recomendados por Hare. Então, chegando na análise dos resultados, a gente vê que desses 898 respondentes, a grande maioria é do sexo feminino, com a faixa etária entre 20 e 29 anos. A maioria se declarou solteiro, possuindo uma graduação completa ou incompleta. A maioria estavam trabalhando, né, com a renda familiar ali, grande parte, entre 1 a 4 salários mínimos. E na questão geográfica, 81,8% dos respondentes residindo na região sul do Brasil. E referente à confiabilidade, então, foi utilizado os seguintes critérios para fazer essa análise. A questão do alfa de Cronbach, a confiabilidade composta e a variância média extraída. E aí, chegando nos indicadores de confiabilidade e validade discriminante do modelo, né? Podendo, a gente conseguir, analisando aqui a tabela, a gente consegue ver que os construtos eles exibem uma alta confiabilidade e validade, tanto convergente quanto discriminante, né? Em relação aos modelos, a avaliação desse modelo estrutural, então, aqui nós temos os resultados dos testes dos efeitos diretos, onde a gente vê que o comprimento da colinearidade das dimensões do modelo, considerando ali todos os valores, demonstram, né, que a colinearidade não é uma questão problemática. Então, a gente conseguiu obter um bom coeficiente de explicação do construto endógeno de todo o modelo, né? Obteve-se um grande tamanho do efeito desse modelo, bem como ali essa relevância preditiva. Referente aos resultados dos testes dos efeitos diretos, a gente pode ver com base na tabela que a avaliação do modelo estrutural ela confirmou que a maioria das hipóteses propostas elas foram suportadas, tivemos somente uma rejeitada. A confiança na plataforma ela é um fator crucial que afeta diretamente essa intenção de uso, né? E que é mediada então pela familiaridade e pelo risco percebido. Aqui é o modelo do caminho final para o modelo proposto. Como eu falei, somente a H2 não foi suportada, que é a que fala que a familiaridade com a plataforma está negativamente relacionada com o risco percebido, e a gente viu que é o oposto disso. Então, se referindo às contribuições, nós tivemos contribuições teóricas e práticas, né? O estudo ele sublinha essa necessidade de estratégias voltadas para essa construção de confianças e reduções de riscos. A gente destaca essa necessidade de construir a confiança, essa familiaridade entre os usuários. A gente traz também essa recomendação da implementação de medidas de segurança mais robustas, né, essas políticas de privacidade mais claras, garantindo essa segurança aos usuários. Referente às limitações, então, a maior parte da amostra foi composta por brasileiros. A outra limitação é ter optado pela utilização da temática economia compartilhada de forma abrangente e não ter selecionado um modelo de negócio específico, né? E também pela natureza transversal do estudo, que não permitiu inferir uma causalidade entre outros estudos. Se referindo a sugestões de pesquisas futuras, a gente incentiva a testar relações existentes de familiaridade e risco percebido utilizando outras dimensões em relação a essa questão da confiança frente a outros modelos. Aqui está nossas referências bibliográficas e esse então foi o nosso artigo. Grata pela atenção.
Joia, muito obrigada, Maraim, que você colocou aí o vídeo. Esse trabalho é um trabalho muito especial, eu já falo por quê, mas antes eu vou abrir aqui para se alguém quiser começar com alguma pergunta. Eu começo de novo? Então tá bom. Bom, esse trabalho, o tema é muito parecido com a minha pesquisa de pós-doutorado. Eu também trabalhei com economia compartilhada, eu fiz uma comparação sobre a influência da cultura, né, na escolha e uso de hospedagem por economia compartilhada. E aí eu comparei brasileiros com poloneses. Então, foi bem interessante. Ah, e por isso que eu falei que é bem especial, porque foi uma coisa assim que estava muito relacionada. A minha pergunta é: vocês fizeram? Eu sei que a gente coloca no geral, economia compartilhada, mas como o trabalho de vocês estava muito relacionado à confiança na plataforma, vocês chegaram a discriminar as plataformas que vocês tinham em mente, ou algumas plataformas, para ver se isso tinha uma relação mais direta ou não? Ou vocês fizeram só assim, perguntas mais abrangentes na parte da pesquisa, não considerando especificamente alguma plataforma de economia compartilhada específica? Porque tem setores, né? A economia compartilhada é muito grande, então tem setores, acomodação, transporte, enfim. Então, eu queria saber se vocês tiveram essa curiosidade em saber. Bom, primeiramente, bom dia, Prof. Bianca, os demais. Foi um prazer estar aqui. Eu estava já assistindo, olhei alguns vídeos e é incrível que o quanto eu fiz uma análise assim por fora da relação que todos acabam tendo, até mesmo na fala da colega anterior, da questão da familiaridade, né, a questão do que está sendo usado, a marca, ou até mesmo a economia compartilhada ao serviço. Respondendo à sua pergunta, nós não delimitamos uma plataforma específica, um meio específico. Ah, vai ser Uber, vai ser Airbnb. Não, foi de uma forma mais abrangente, né? Não se focou numa plataforma específica. Joia. E tem alguma intenção de fazer esse trabalho progredir trabalhando com áreas específicas da economia compartilhada? Então, nós fazemos parte de um grupo GEP, que tem foco na parte da internacionalização. E a Nath, que é a autora principal, que veio da tese dela, como eu comentei ali, com a nossa orientadora, Prof. Flávia, nós temos a intenção, sim, de dividir, aliás, já tem alguns outros estudos, inclusive já publicados, né, dando ênfase em específico a cada um dos construtos, mas com o foco principal em uma plataforma, ainda nós não pensamos específico, até porque para isso, com base no instrumento que nós tivemos, que foi o publicado ali para os respondentes, não se tem esse foco. Mas sim, é uma possibilidade de pesquisa futura, sim, inclusive seria muito enriquecedor, até mesmo dentro do ambiente nacional, para se entender até a questão dali, quando a gente coloca, por exemplo, das estratégias, do risco percebido, da familiaridade, para entender o público-alvo e se tem alguma questão desses aplicativos, esses serviços, que pesa mais. Para que lado pesa mais? Será que é para questão, por exemplo, de Uber? Será que é Airbnb? Ou questão até mesmo do iFood? O que que pesa em cada um? Seria, com certeza, uma pesquisa muito enriquecedora. Joia, muito legal. Obrigada. Alguém mais tem alguma dúvida, curiosidade para a Soraya? Não?
É até mais um comentário, vai que alguém tem aí mais alguma questão para colocar. Uma coisa interessante, tem eu não sei se tem em todo o Brasil, mas aqui em São Paulo, eu esqueci o nome, mas tem um aplicativo de carona, né? Mas Que tem o você BlaBlaCar aqui, nós temos. isso, esse mesmo, BlaBlaCar. E eu sei que entre a turma mais jovem, ele é super assim, é, eu sou da geração mais antiga, eu falo, gente, eu morreria de medo. E eu conversei com outras pessoas da minha idade, né, acima dos 40, que falam, olha, já usei, mas eu confesso que eu demorei, eu precisei ter muita segurança e tal. E eu sei que, assim, no público, então, às vezes, eu também não sei se vocês. Eu acho que você comentou a questão da faixa etária, se eu não estou errada. Tinha alguma coisa na pesquisa sobre faixa etária, e isso também tem influência, né? Isso, assim, ó, o público que mais se destacou é entre 20 e 29 anos, o que pode sim ter influenciado ali os resultados, especialmente no que diz respeito à questão da familiaridade com a tecnologia, né? A essa disposição de usar essas plataformas de economia compartilhada. E eu vejo até mesmo aqui na minha cidade, eu sou de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. E a nossa universidade, a UFSM, ela abrange cidades da região. Então, o pessoal, principalmente os mais jovens, justamente dentro dessa faixa etária, utilizam muito. É muito comum aqui para ir para suas cidades vizinhas. E eu já vi até mesmo em próprios grupos de pesquisa os professores comentando justamente com a faixa etária maior que não tem essa confiança, esse entregar para usar essa questão da tecnologia, mas o principal, o que pesa é a familiaridade e a questão da segurança pesa muito. Verdade. Então, não é uma impressão só minha, não, é Não, real. é real. Joia, obrigada. Alguém mais? Desculpa, eu não levantei a mão, eu fui falando logo. Desculpa, que eu não achei a Pode mãozinha falar. aqui. Não, eu fiquei pensando assim, o público, né, o público jovem que interage com esse tipo de serviço. Eu também teria receio, mas eu acho que é por conta também da idade mesmo, assim, de não, né, mas eu acho que é uma coisa que eu poderia usufruir, com certeza. Eu fiquei pensando assim, num futuro, nosso país está envelhecendo, né? Então, existem grandes problemas de mobilidade física para idosos, né? Até adultos, 50 para lá, vamos botar, né? E tem gente que não sobrevive aí até os 90 anos, né? E a mobilidade é um problema, né? Aí eu fiquei pensando aqui, se a gente tivesse essa mudança de pensamento, né? Se de repente uma pesquisa poderia ser feita para ajudar, né? Complementando a pesquisa, né? A pesquisa da Soraya foi bem bacana. No futuro próximo, ver se teria adesão, que isso ajuda, né? É um suporte para um público que precisa mais disso do que nunca, né? Atualmente. Exato, muito importante sua fala. E já existem pesquisas relacionando essa questão da faixa etária, da preocupação daqui a 2 décadas, isso é uma questão, problema nacional realmente, dessa questão dos mais idosos. Inclusive, já tem pesquisas trazendo serviços que já começaram a ser implantados agora. Por exemplo, tem um que se chama, como é que é? É o Neto. É alguma coisa neto, que são justamente jovens que criaram um aplicativo que se disponibilizam para fazer coisas comuns do dia a dia. SOS Netos, é uma coisa assim. Por exemplo, ir ao mercado, né, levar para uma consulta, para aquelas pessoas que realmente estão já com uma idade, e não têm um companheiro, não têm com quem contar, são mais sozinhas. Então tem esse aplicativo que ajuda nessa questão, mas um dos grandes problemas é, eles colocaram um aplicativo, porém o público de mais idade não está dentro de um aplicativo. Isso é um grande problema, mas já está tendo uma adesão muito forte. Daí eles até colocam que estão trabalhando para ver como operacionalizar
usando a tecnologia, ligando a pessoas de mais idade, assim. Porque realmente a gente trabalha tanto em tecnologia, mas os idosos acabam ficando muito de lado, por conta até do acesso da operacionalização, né? Muito bem colocado, e é fato. Eu acho que assim vai ser um treinamento. Então, quando nós chegarmos na faixa da terceira idade, mais, né, talvez nós estejamos mais familiarizados com a questão da tecnologia. Mas hoje, para inserir um idoso num aplicativo, é um processo muito mais complicado, muito mais complexo, está muito fora da realidade deles. Mas muito jóia, muito bem lembrado, Lise, a sua sugestão. Soraya, parabéns pelo trabalho de vocês, muito legal. E espero que tenham frutos aí, vários filhotes dessa pesquisa aí. Tá joia? Obrigada, Parabéns, professora. obrigada. Vamos para o próximo. Temos aí o Mastermind e Criança, Consumo e Telas. Qual que quer? Pode ser o meu? Pode sim. Dia, olá a todos, me chamo Manuele e irei dar início à apresentação do trabalho de título Mastermind, o marketing de conteúdo online e a fidelização dos sonhos de Taylor Swift durante a era Midnight, de autoria minha, Andresa Cristina Souza Fernandes, e Áspera Priscila Dantas Costa e Jaqueline Paiva de Oliveira. No contexto, entende-se que devido ao avanço da tecnologia, o consumidor está exposto a uma grande quantidade de opções dos mesmos produtos ou serviços, cabendo à marca o dever de personalizar seu produto ou serviço na intenção não só de fisgar a atenção do consumidor, mas mantê-lo fidelizado. Assim, surge o problema da pesquisa. Como o marketing de conteúdo impacta a visão que o consumidor tem na marca Taylor Swift, tida como objeto de estudo? Seguindo do objetivo geral, que é justamente compreender como essa forma de marketing impacta a visão que o consumidor tem sobre a referida marca. A partir desse objetivo geral, foram traçados 3 objetivos específicos, sejam quais identificar as principais formas de interação do público com o Taylor Swift, entender como essas interações fortalecem o vínculo entre os consumidores da marca e identificar o meio de cativação mais eficiente para captar a atenção do público. Partindo para o referencial teórico, a sessão é aberta com o entendimento do que é marketing de conteúdo, nas definições de Hess e Halvorson, seguindo para marketing de conteúdo no mundo artístico, necessário para entender como o cenário em que essas marcas estão inseridas influencia suas ações, cujos principais autores são Gretel, Roberts, Carvalho, Verma Sherman e Seth e Ricoeiro. Desse tópico surge o subtópico fandom, pois não tem como estudar uma marca não convencional sem entender o seu consumidor não convencional, tendo por principais autores Hall e Spindler. A sessão fecha com o tópico marketing de conteúdo de Taylor Swift, descrevendo ações de marketing de conteúdo previamente feitas pela marca, na perspectiva de Alonso, Nunes e Petruski. Seguindo em frente, os procedimentos metodológicos da pesquisa, que é exploratória por seu interesse em uma área pouco estudada, sendo esta o marketing de conteúdo alinhado às marcas de entretenimento, e descritiva pelas interpretações feitas a partir da abordagem, feita de forma qualitativa, devido à possibilidade de conseguir uma gama variada de respostas. Os dados foram levantados em 2 formas. Entrevistas individuais online com o consumidor digital, que aconteceram de 3 a 28 de março, todas através do Google Meet. E a segunda parte, através de coleta de dados etnográficas no perfil do Instagram oficial da marca, o Taylor Nation, que é responsável para posts de divulgação, parabenização, ações de marketing interessantes com os fãs, sendo colhidos apenas dados referentes ao álbum Midnight, para delimitar as informações colhidas. A análise também se deu de forma distinta, tendo as entrevistas sido analisadas por método de análise de conteúdo de Bardan e a coleta etnográfica analisada sob perspectiva hermenêutica. Foram encontradas categorias a partir das informações adquiridas, iniciando com primeiras impressões.
Categoria responsável por ilustrar os contatos iniciais que despertam a curiosidade do consumidor com a marca. A E7 aponta sua paixão por Barbie e ter visto isso na marca. Por isso, procurou conhecer e consumir mais sobre a referida marca, no caso Taylor Swift. A fala converge com o conceito de Espíndola, pois essa identificação do fã com o artista influencia de forma positiva suas atitudes e faz com que o consumidor busque mais conteúdos e consumir mais coisas sobre a marca. Indo para a categoria Love Marks, ou marcas de amor, é uma categoria que evidencia os conteúdos preferidos do consumidor para a interação online. A E9 evidencia gostar de conteúdos intimistas, como documentários sobre a criação de um álbum, correspondendo com o indicado por Roberts, que quando o conteúdo parece ser feito para o fã, ao invés das grandes mídias, aumenta o sentimento de afeiçoamento do consumidor com a marca. Essa relação é evidenciada também na nanografia feita conforme a figura. Vê-se um post sobre os bastidores da criação de uma música. A próxima categoria é a formas de interação, enquadrando as principais formas de interação do público com a marca através dos conteúdos postados no Instagram, sendo essas interações conteúdos que são curtidos, comentados, compartilhados e salvados. Essas interações, elas auxiliam a marca a entender o que atrai o público ou não, importando para a gestão do marketing de conteúdo e manutenção da relação marca-consumidor. A categoria Laços Virtuais enfatiza as interações entre diferentes consumidores. Regueira afirma que essas interações moldam o comportamento do grupo e sua opinião sobre a marca. O marketing camuflado é uma categoria que evidencia ações de marketing de conteúdo que não parecem ações de marketing, por serem conteúdos voltados para os fãs, ao invés de um marketing feito para grandes mídias. O que faz sucesso entre o consumidor, porque a partir disso ele divulga e defende a marca com mais empenho. A última categoria é a de participação, encontrada como um novo fator responsável pela fidelização do consumidor, indo além das influências externas, como opiniões de outras pessoas, e influências internas, como o sentimento de identificação. O marketing de conteúdo faz com que o fã se sinta participativo, se sinta especial, importante e com voz ativa na tomada de decisões, dando sugestões que muitas vezes são acatadas pela marca. No exemplo da figura retirada da nanografia, temos a marca agradecendo a participação dos fãs na turnê da artista. Seguimos para as considerações finais. Percebe-se que o propósito da pesquisa foi atingido e que o marketing de conteúdo realizado pela marca Taylor Swift durante a era Midnight impactou o consumidor de forma muito positiva, pois este se sente compreendido, representado e notado pela marca, através de interações feitas com a marca e com outros consumidores, resultando assim na sua fidelização, no seu empenho em divulgar e defender a marca, no seu empenho em comentar, em consumir a marca, o que faz com que gere engajamento para a marca. Finalizamos com as referências. Muito obrigada pela atenção de todos. Joia, muito bom, Maraí. Vou deixar você começar com as suas perguntas, comentar que também é fã de Taylor Swift. Tá. Bom, primeiro que tudo, eu imagino que você também ia ser fã da Taylor Swift, né? Isso motivou pra fazer o trabalho? Sim. Eu acho muito legal. Eu acho muito interessante essa questão do marketing de conteúdo, como ele realmente é muito importante. Inclusive, eu participei de uma sessão ontem que falava sobre personal branding. E eu sinto como isso está relacionado também, né, com a marca da Taylor Swift, porque ela é uma marca, ela não é mais uma pessoa. Então, assim, eu não tenho muitas dúvidas sobre o trabalho. Eu realmente desfrutei muito ler o trabalho, foi muito legal. Teria gostado muito de ter ido no show. Se você quiser, alguém quiser fazer outra pergunta. Oi, Pode posso ir, fazer? Liz, pode perguntar. Eu queria saber, dentro da tua
da tua pesquisa, como foi que você colocou a Taylor Swift num outro patamar de forma que fundamentasse o teu trabalho, assim, o que ela faz como influenciadora de diferente para que fundamentasse a pesquisa, né? O que ela faz o que ela tem de diferencial que te chamou a atenção para que fosse desenvolvida a pesquisa? Pronto, no caso referente a ações prévias, né, que ela já fez em relação ao marketing de conteúdo. Então, desde que eu comecei a acompanhar ela, eu vejo muito como especificamente a marca mesmo, não necessariamente ela como artista, mas o perfil do Taylor Nation, ele tá sempre postando ações e interagindo com os fãs. E no caso, a coisa que ela mais faz, que inclusive é um dos tópicos abordados no trabalho, não deu para colocar no vídeo, né? Porque todas nós, acho que a gente teve que encurtar o máximo possível, parafraseando você, me doeu muito cortar muita coisa também. Mas são as questões de ações de marketing, só que são para os fãs. Coisas que somente quem é consumidor dela vai entender, vai pegar aquela coisa no ar e vai despertar nele interesse e vontade para fazer compartilhamento, para comentar com outras pessoas, que são os famosos easter eggs. Não tem nada que não seja postado na conta que você abre a seção de comentários e não tem alguém questionando o que será que isso significa. Será que isso aqui está ligado ao álbum que ela lançou lá em 2012? Será que isso aqui é um trabalho futuro? E ela já está dando algum tipo de pista. Então, é a coisa que ela mais faz, principalmente dentro do marketing de conteúdo, que me chamou a atenção. Inicialmente, eu queria até fazer o trabalho somente voltado para isso. Mas aí, em conversa com a minha orientadora, a gente achou melhor fazer sobre o marketing de conteúdo no geral, ao invés de focar nesses easter eggs. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, se era exatamente. Show. Joia. Manuela, eu achei muito legal o seu trabalho. Um dos pontos que assim, me cativou foi o fato de vocês, né, terem usado análise de conteúdo, Bardan. Eu sou muito fã, eu sou, assim, a minha veia é pesquisa qualitativa, nada contra os quantitativos, mas, assim, eu acho a pesquisa qualitativa, assim, de uma riqueza de detalhes que me fascina, tá? Lógico, não estou desmerecendo as pesquisas quantitativas, elas são necessárias, importantíssimas, mas, assim, em termos de riqueza de detalhes, pesquisa qualitativa, ela tem, assim, ela faz brilhar o olho, né? E uma coisa que me chama muito a atenção na Taylor Swift é que ela conseguiu trazer lógico, isso vai além do marketing de conteúdo, mas o marketing de conteúdo ele ajuda nesse suporte. Ela tem fãs que já ultrapassam, né, gerações. Então, não é uma coisa assim, é dessa, e são pouquíssimos artistas que a gente tem visto, né, ao longo dos anos, que conseguem fazer isso. Então, ela foi acompanhando e cativando não só o público antigo, como novos consumidores para a sua marca. E essa forma como a equipe dela trabalha toda a questão digital, principalmente em termos de conteúdo, estimulando essa curiosidade que você até falou dos easter eggs aí, estimulando a curiosidade e o próprio engajamento, né? Isso até linka com o engajamento do outro trabalho, mas, por exemplo, o que faz o engajamento? Enquanto tem o humor que engaja, também tem essa questão da curiosidade. Então, se eu estou querendo saber se o que ela postou é algo relacionado ao que já foi lançado ou que vai ser lançado, de alguma forma, aquele consumidor ele vai ter que estar ali presente. Então, ele gasta um tempo se envolvendo com aquela marca. Isso eu acho, não só na marca Taylor Swift, mas as marcas que conseguem fazer isso de uma sacada genial dentro do marketing, porque ela faz com que aquele consumidor ele esteja envolvido. E aí, obviamente, as redes sociais são, assim, super, né, uma ferramenta super
interessante e legal para conseguir alimentar esse marketing de conteúdo, porque antigamente achava que conteúdo era fornecer conteúdo, mas às vezes não, às vezes você fornece um start para que o próprio consumidor engajado, ele vá atrás do conteúdo, né? Então isso é muito legal, e eu achei que a pesquisa de vocês, ela focou muito nisso e é muito legal ver isso, então parabéns nesse sentido aí. Mais alguma pergunta, mais algum comentário, curiosidade? Não? Então, obrigada, Manoele, parabéns e espero que continue aí. Vou dar uma sugestão, quem sabe comparar o marketing de conteúdo de Taylor Swift com algum outro artista que também tenha um engajamento e um bom trabalho, uma boa estratégia de marketing de conteúdo, para ver como que esses públicos, o que eles fazem de igual, né, de semelhante, o que eles fazem de diferente e qual é o nível de engajamento dos públicos. Então, fica uma sugestão aí, eu já dando pitacos. Joia, mas obrigada, parabéns. E aí agora nós vamos trabalhar com criança consome telas. Olá a todos, me chamo Bruna Antônio Brice Camargo e vou apresentar o meu artigo intitulado Criança, Consumo e Telas, um estudo sobre as perspectivas dos pais a respeito da regulação da propaganda direcionada para o público infantil. O artigo é de minha autoria e também da autoria da professora doutora Andressa Henrique Silva. A cultura do consumo está enraizada em nossa sociedade desde a Revolução Industrial, moldando os hábitos de consumo ao longo do tempo. Na geração atual, as mídias elas têm um papel central, estimulando o consumo desde a infância. Com a pandemia, o uso de telas pelas crianças aumentou significativamente, expondo-as ainda mais às propagandas. Além disso, como destacado pela revisão sistemática de Sigir et al., há uma falta de estudos sobre marketing infantil em países em desenvolvimento. Sendo assim, justifica-se a realização dessa pesquisa. A nossa pesquisa ela contribui para preencher essa lacuna, ampliando o conhecimento sobre o consumo infantil e o uso de telas pelas crianças. De forma prática, ela oferece insights relevantes para as famílias, escolas e poder público, ajudando a orientar ações que promovam um consumo mais consciente e saudável para as crianças. Essa pesquisa buscou responder a seguinte questão: como os pais percebem e lidam com a regulamentação da propaganda direcionada para o público infantil? Com o objetivo geral de compreender as percepções dos pais sobre a regulamentação da propaganda infantil e, especificamente, identificar o perfil dos entrevistados, compreender as percepções sobre o uso de telas por crianças e avaliar o conhecimento sobre as regulamentações das propagandas. O referencial teórico aborda um pouco sobre a descoberta da infância ao longo dos séculos, as definições legais de infância no Brasil, fala um pouco também sobre o marketing e influência infantil, trazendo o impacto das tecnologias na infância e abordando um pouquinho também sobre a regulamentação da propaganda infantil no Brasil. A pesquisa é uma pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter descritivo e método narrativo. A técnica de coleta de dados foi utilizada em entrevista com roteiro semi-estruturado, com pais ou responsáveis de crianças de 4 a 12 anos. Foi utilizado também o método bola de neve e a técnica de análise de dados foi utilizada a análise temática. Falando um pouquinho sobre o perfil dos entrevistados, foram entrevistados 20 pais, dentre eles 18 mulheres e 2 homens. A faixa etária desses pais varia de 25 anos a 48 anos. O estado civil, a maioria é casado. O grau de escolaridade desses pais é desde o ensino médio, incompleto até a pós-graduação. A renda deles é de R$ 1.412 até R$ 30 mil. A maioria dos entrevistados possui 1 ou 2 filhos e a idade desses filhos é desde a pré-escola até jovens adultos. Foi necessário, então, entender um pouco sobre o conhecimento dos pais a respeito da regulamentação da propaganda no país e o acesso às telas para as crianças. E para entender um pouco sobre esse assunto, foi questionado os pais sobre o consumo de mídia das crianças.
A maioria dos pais respondeu que os filhos jogam online e também assistem o YouTube, como é o caso do entrevistado 14. Foi questionado também aos pais se eles utilizavam alguma ferramenta de limitação às telas para as crianças. E a maioria dos pais diz que utiliza o YouTube Kids para limitar o acesso das crianças às telas e também controlar o que elas estão assistindo, como é o caso da entrevistada 4. Foi questionado também se as crianças possuíam redes sociais. Alguns pais, como o caso da entrevistada 2, revela que sim, que a filha tem TikTok e Instagram. Outros pais, como o entrevistado 14, revela que os filhos nunca pediram para ter uma rede social, mas se eles pedissem, não iam autorizar. Foi questionado também sobre o conhecimento dos pais sobre a recomendação da Organização Mundial de Saúde sobre o acesso às telas para as crianças. E alguns pais demonstraram algum certo entendimento sobre o assunto, como é o caso da entrevistada 1, que fala que sim, até 2 anos, 0 telas, depois disso, pelo menos 1 hora por dia. A maioria dos pais, como é o caso da entrevistada 16, revela que nunca ouviu falar e não tem conhecimento sobre a recomendação. Sobre o conhecimento e percepção sobre a regulamentação da propaganda, foi questionado aos pais se eles conheciam alguma regulamentação de propaganda no Brasil. E a maioria dos pais revelou que não tem conhecimento sobre o assunto e que nunca ouviu falar, como é o caso da entrevistada 17 e entrevistada 6. Foi questionado também aos pais sobre se eles acham que as propagandas influenciam as vontades de compra dos filhos. E sim, a maioria dos pais revelou que sim, que acham que as propagandas influenciam ali a vontade de compra de brinquedo ou de jogos dos filhos, como é o caso da entrevistada 20, que revela que a filha viu a Casa Mágica da Gabi na propaganda do YouTube e queria a Casa Mágica da Gabi, mas segundo ela é fora da realidade porque é muito caro. Sendo assim, conclui-se que o estudo entendeu como os pais percebem a propaganda infantil e o uso de telas por seus filhos. Muitos pais desconhecem as leis sobre propaganda para as crianças. Os pais se preocupam com o uso excessivo de telas e utilizam ali o YouTube Kids para tentar controlar o que as crianças estão assistindo. Limitar o tempo de tela das crianças e controlar o conteúdo ainda para muitos pais é difícil. Falta informação sobre as recomendações da OMS, da Organização Mundial da Saúde, de acesso às telas para as crianças. Esse trabalho ele pode ajudar a entender como esses pais lidam com a tecnologia e propaganda na vida das crianças e recomenda-se mais educação sobre o uso consciente de telas. Como limitação, a gente deixa que a maioria dos participantes da pesquisa foram mães, o que limita a visão dos pais homens. E para as pesquisas futuras, sugere-se ampliar a pesquisa para outros grupos de pais e incluir aí profissionais de saúde. Aqui eu deixo algumas referências utilizadas, principais referências utilizadas no artigo. E muito obrigada pela atenção. Joia, muito obrigada, Bruna. Alguém quer começar? Alguma? Pode ir? Quem levantou a mão pode falar. Eu queria já apontar que eu achei extremamente interessante o tópico da pesquisa. Eu acredito que todo mundo aqui tenha alguma criança em casa que tenha um contato mais direto, seja um irmão, um filho, um sobrinho. No meu caso, são sobrinhos. E esse é um ponto muito comum, extremamente debatido em toda casa que tem criança, é a questão de tela. Se não der a tela, a mãe que fica em casa sozinha não consegue fazer nada em casa porque a criança não deixa. Então, minha única opção é dar a tela. Mas aí não consegue monitorar. Ou então, no caso do YouTube Kids, já limita o acesso, mas ainda tem certos conteúdos que são de autoestímulo, né? Isso entra a questão da falta de conhecimento sobre o que é recomendado ou não. Então, eu só queria pontuar que eu achei o tópico extremamente interessante e parabenizar, muito, muito bem explicado também. Joia, Obrigada. obrigada, Manuele. Alguém mais? Bruna, coragem de vocês. Assim, eu nunca me arrisquei a entrar e a pesquisar sobre o público infantil, sobre o consumidor infantil. Eu acho, assim, muito legal quem se
dispõem a isso, porque é muito importante, porque na verdade você estuda um público, mas não só aquele público, principalmente o público responsável por ele, né? No caso, pais, tutores, avós, enfim, quem está com mais contato. Então, muito interessante o que você levantou. Sobre a tua pesquisa, que eu sei que o tempo é enxuto e acaba condensando. E aí me ficou essa curiosidade, porque, por exemplo, você citou um caso de uma entrevistada que falou da filha que viu lá um brinquedo e ela queria aquele brinquedo fora das condições daquela família. A minha pergunta é: quais outros resultados surgiram, principalmente dessa questão? Porque assim, não adianta falar que é porque agora está no celular, né? Está na mão de qualquer criança. Quando eu era criança, não tinha celular, mas tinha televisão. E a Calói trabalhava um slogan que era maravilhoso: não esqueça minha Calói. Né? Então, era a criança indo lá, e do Natal sempre tinha. Essas foram alguns anos e tinha lá, década de 80, não esqueça a minha Calói, colava onde o pai estava, ou seja, estava estimulando a criança, não estava estimulando o pai a comprar ou a mãe a comprar uma bicicleta para aquela criança, para aquele filho. Era o filho que tinha que ser o protagonista da decisão e da intenção de compra. Então, assim, a coisa não é recente, né? Mas, por outro lado, ficou exacerbado. Então, eu queria saber mais, conta um pouquinho mais dos achados da tua pesquisa, porque eu sei que foi, né, qualitativa e tem uma riqueza muito grande nesses detalhes. Então, eu queria saber um pouquinho mais disso. Bom dia a todas, então. Meu nome é Bruna, eu sou estudante da Universidade Federal do Pampa, aqui do campus Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. E é um prazer estar aqui, é a minha primeira vez participando do evento. Respondendo um pouco sobre a tua pergunta, a gente teve vários achados, inclusive como as outras autoras, eu tive que sugar bastante. O meu artigo de TCC, eu dividi ele em 2 artigos, porque ele deu bem grande. E respondendo, então, a tua questão, a gente perguntou para os pais, né, o que as crianças estavam consumindo nas telas e como isso influenciava na decisão de compra deles. E muitos pais relataram que como os filhos hoje em dia não brincam muito com brinquedos físicos, como a gente costumava comprar carrinho para os filhos, bola de futebol, as crianças têm pedido muito para os pais comprarem jogos online para as crianças. E aí tem jogos que tu tem várias partes que tu precisa comprar para te ir jogando, sabe? E aí os pais relataram que os filhos pedem esses jogos, essas partes. Cada parte, vamos supor que custe R$20, o pai vai lá e compra. Tem crianças também que ainda utilizam os brinquedos físicos e pedem, como é o caso da menina essa que falou sobre a filha querer a casa mágica da Gabi. Tem pais que relataram que os filhos estão naquela fase ali da idade dos 4 anos, e aí eles pedem ali o Ben 10, aí, que é o bonequinho do Ben 10, alguns brinquedos varia de família para família, né? Com a renda, alguns pais podem dar para as crianças, outros pais não podem dar aquele brinquedo para a criança. E aí eu questionei, né? O que ele faz? Como é que ela faz para explicar para o filho que ela não tem essa condição de dar esse brinquedo para essa criança, né? E aí ela disse assim: não, a gente vai remanejando. Não vou te dar esse brinquedo agora, mas eu posso comprar um que está dentro das minhas condições financeiras. Joia, legal. Essa questão dos jogos online, eles são realmente um caça-níquel. Eu falo. Os pais não querem. Foi a minha primeira vez pesquisando sobre o consumidor infantil e eu já estou com outras ideias de pesquisas aí através desse meu TCC. Muito joia, muito legal. Alguém mais? Alguma outra pergunta? Alguma outra curiosidade? Não, só parabenizar pelo trabalho, Bruno, achei bem bacana. Eu, como mãe de 2 filhos, senti muita dor ao assistir esses resultados. Eu acho que isso é uma questão
de saúde pública, sinceramente, assim, é uma coisa difícil de voltar e a gente tem que ajustar, né, na situação que nós vemos hoje. E eu considero o teu trabalho, ele realmente, ele pode se ramificar em várias outras questões, né, inclusive focando especificamente nos jogos, né, e como eles conseguem fortalecer essa atração. É o mercado que mais cresce hoje, né? E bota aí 8 anos, 9 anos, assim, a partir dos 8, as crianças já têm uma noção de que os jogos, eles interagem, eles brincam, e eles são caças-níqueis, como a professora Bianca falou, porque eles sempre estão ligados a uma recompensa próxima, né? Então, você compra R$ 20 aqui, mas você vai até um certo ponto, depois você precisa de mais, né? Como se fosse uma droga, né? E até um comentário que eu escutei bastante interessante, me lembrei agora com sua apresentação, que vocês perceberam que as pessoas que usam os jogos, elas têm o usuário como se fosse usuário de drogas, fizeram essa analogia, né? E é bem impactante para mim, bem sério. Eu acho que é uma área bem importante e profunda de ser analisada, porque as crianças estão perdendo a habilidade de falar, de escrever, de interagir, né? De brincar, nem digo, né? Porque já não brinca. E é uma questão, é uma luta solitária, que, entre aspas, né, para os pais, porque o colégio, a educação, ela tem que estar com o pé na tecnologia, e eu acho que isso é outra fonte uma outra área, né, que pode ser estudada, como é que a escola prejudica ou favorece. Vou dar um exemplo. O meu filho, eu digo para ele, só pegue celular depois de 5 horas da tarde. Aí, quando dá as 2 horas, ele diz: Mãe, mas eu preciso fazer a agenda do colégio que está no meu e-mail, porque eles mandam de forma eletrônica, né? Eu tenho que fazer uma pesquisa. Então, assim, ele vai fazer a pesquisa, mas ele dá uma escapadinha ali, entra no WhatsApp, né? Entra, vai, né? Vai mexendo aqui, acolá, e aí a gente fica igual a gente fica em casa igual um Rottweiler, olhando para a pessoa, né? E monitorando, né? Você falou isso no seu trabalho também dos aplicativos de limitação, né? YouTube Kids e tem os aplicativos, né? Que eu também já tive a oportunidade de usar. E, assim, na minha experiência pessoal, não funciona, porque eles conseguem, eles aprendem a driblar o aplicativo, né? Eles conseguem descobrir como desconecta, né? Então, aqui em casa, até o procedimento que eu estou utilizando, só para finalizar aqui minha fala, vocês como, né, não sei se tem mães aí, assim, a Bianca, a professora Bianca já disse que é mãe, né? Não sei o restante. Minhas duas técnicas aqui são a técnica da bacia. Chego em casa, boto o celular na bacia, não devolvo mais, só de noite. E estabelecer uma rotina que envolva qualquer coisa menos usar o celular. Então, eu tenho anotado aqui na cozinha, na minha casa, tudo que eles têm que fazer dentro de casa, assim, trabalho infantil mesmo, assim, falando. Lavar a louça, né? Segunda e terça é um, quarta e sexta é outro. Aí indica que para a pessoa, um lava a louça, o outro vai varrer a casa. Então, assim, trabalho infantil, sim, é bem importante isso disso. Brincadeira, né? Mas, assim, eu acho que a única saída é essa, é você adaptar a tecnologia à realidade e a volta a essas pequenas ações, né? Falei demais, desculpa. Eu só queria Não, muito complementar joia. Desculpa, professora, pode ir. Não, pode falar, pode falar. Que eu só queria complementar a fala da Alice, que infelizmente hoje não tem como fugir da tecnologia. A gente respira isso. Então, eu super concordo com ela sobre essa questão de adaptar a rotina. De repente, promover outras atividades que elas não precisem de telas, tipo leitura, atividade física, porque infelizmente não tem como fugir disso. Faz parte da nossa realidade. E eles vão estar expostos o tempo inteiro, não só no celular, são os anúncios, são as TVs dos lugares que eles vão, no shopping, as próprias propagandas da rua.
Então, é mais esse controle mesmo. Eu acho muito legal. O público infantil, eu sinto que é um público que é pouco explorado mesmo, atualmente, principalmente essa geração agora, que ela já nasceu imersa nessa tecnologia, né? Muito bacana seu trabalho, parabéns. Obrigada Professora, pode ir. pelas considerações. Te cortei. Muito jóia. Não, imagina, é muito legal. É, não, o que eu ia falar é assim, eu concordo com o que a Maraim falou, e acho que ninguém discorda. Não tem como a gente não deixar, né? Não é uma questão, vamos proibir telas, não é assim. Mas é essa questão justamente de estabelecer rotinas, de saber prioridades, de fazer ampliar o mundo, até porque, assim, os jogos, eles têm um fator muito importante de desenvolvimento de raciocínio lógico, de agilidade, de resolução de problemas. Tudo isso é trabalhado por meio de jogos. Então, não é que é ruim, eles são bons. E tem o marketing, inclusive, dentro dos jogos, que é muito legal, né? Então, eu não encararia, e acho que não se deve encarar como algo negativo. Agora, como tudo na vida, comida é boa, mas se come demais faz mal. Jogar é bom, mas se joga demais faz mal. Então, como tudo na vida, um equilíbrio, né? Para ter essa questão salutar e tirar o benefício de cada produto, de cada área, de cada setor. Mas, voltando aí à questão do trabalho, é muito, muito legal que, né, no caso, Bruna, vocês se dispuseram e achei muito interessante que o seu trabalho deu para fazer 2 artigos, então, assim, isso é muito bom, senão você está com uma riqueza de pesquisa, de resultados de pesquisa muito, muito bom. Então, eu espero que realmente, não sei se você submeteu os 2 ao SEMEAD, enfim, mas eu espero que você dê continuidade a isso. Talvez só também uma sugestão aqui, um pitaco agora que me veio, foi a questão legal, assim, seria interessante se fizesse a pesquisa, não só escolhesse alguns produtos específicos, mas fizesse, né, que tivesse ali um engajamento por parte não só do público infantil, mas também dos pais, mas fazer o comparativo, né, de como a criança percebe. Eu já vi alguns estudos, eu tenho uma colega que ela é especialista em pesquisa dentro da área infantil e ela já fez estudos qualitativos com crianças, né, intenção de compra com criança, então com base em desenhos, em jogos, ela ia até entrevistas, ela ia pesquisando e aí vendo como que isso se encontrava com a percepção dos pais ou responsáveis, tutores, esse tipo de coisa. Então fica aí uma sugestão para você até ampliar o que você já fez, mas agora pesquisando o público infantil. Mas parabéns, um trabalho muito legal, muito rico. Nós temos que chegar ao fim. Passamos aí um pouquinho, como a gente atrasou, uns 5, 6 minutinhos, atrasamos também para terminar 7 minutinhos. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, a participação, o engajamento. Agradeço muito a ajuda da Maraim aí, em todo o processo, foi muito legal, muito, muito bom. E eu desejo sucesso para cada um de vocês como pesquisadores, né? E espero que não parem, que continuem, porque pesquisa dentro de marketing e dentro de comportamento de consumo é sempre muito legal e acho que enriquece muito, não só a área acadêmica, mas também dentro do contexto organizacional também, né? As empresas elas têm que aprender um pouquinho mais a fazer um equilíbrio, uma parceria com a área acadêmica aí, com as instituições de ensino. Então, parabéns a vocês e desejo muito sucesso. Aproveitem aí o restante do SEMEAD. Alguém gostaria de fazer um fechamento ou colocar alguma coisa? Se não, estamos liberadas.
Agradecer também você, professora, pela moderação. Foi ótimo seus feedbacks, esse insight, acredito que para todas as autoras, inclusive para mim, que não apresentei trabalho, também foi ótimo. Esse compartilhamento de informações foi muito bacana. E muito obrigada a todas as autoras pelos trabalhos excelentes. A gente poderia Obrigada. tirar foto? Claro. Vamos lá, né? Atenção. Ai, todo mundo. Uhum. Cadê Foi. todo mundo? Foi? Joia. Muito Obrigada. bom. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Uma excelente Tchau. fim de semana. Tchau, tchau. Amiga. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Maraí. Agradeço, tchau, foi ótimo. Tchau, tchau. Obrigada.